Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer a lição número 13. Já estamos finalizando esse tempo de estudar sobre o caráter cristão. São 14 lições, estamos na lição número 13. Essa lição tem pelo nome Caráter Cristão e Santificação. Vamos começar então com uma oração. Vamos orar porque por causa desse tempo que vamos fazer essa leitura da palavra, que o Senhor nos ajude a entender e compreender esse tema. Senhor, nós queremos agradecer a Ti por esse tempo que temos aqui na Sua presença. Abre o nosso coração, fala conosco e que possamos, Senhor, fazer tudo conforme a Sua vontade e abre o nosso entendimento para que essa palavra entre em nosso coração e dê fruto para a honra e glória do seu nome. Amém. Antes de começar a leitura, então, a leitura e o estudo desse tema, nós vamos refletir. A santificação é algo que deve estar presente em todos os que creem. Essa é uma pergunta que eles fazem, se é assim ou não. É claro que precisamos todos buscar a santificação, que é o processo, a santificação é o processo pelo qual nós teremos futuramente o caráter cristão, o caráter de Jesus em nossas vidas. Então, a pergunta segunda é: qual a relação que existe entre a santificação e o caráter cristão? Exatamente isso. Santificação é o processo que nos leva a ter um caráter cristão. O tema do caráter cristão está ligado intimamente com o processo de santificação. O grande desafio nosso é ter um caráter, é viver como cristãos hoje, no meio de tantas dificuldades, de um mundo tão conturbado, cheio de crises. Então, esse é o nosso desafio da vida contemporânea que a gente tem. As pessoas necessitam contemplar um estilo de vida com caráter, para que a gente possa, então, testemunhar a respeito de Jesus. Eu contei domingo passado uma situação que eu vivi, que falava bem sobre a questão do caráter cristão. A última vez que eu levei meu pai ao médico, antes dele falecer, houve um episódio que alguém estacionou o carro bem no portão de entrada da clínica dele, que ele tinha que passar para ir para a garagem, para entrar para trabalhar. Ele estava bem atrasado porque tinha tido uma cirurgia antes e teria logo depois uma cirurgia também. E foi muito interessante porque eu estava olhando do vidro de dentro da clínica, esperando também, como parte dos outros que estavam esperando, e a pessoa que estacionou na frente ali não conseguia tirar o carro e também ia tirar uma pessoa com cadeira de rodas. E ele chegou, estacionou na frente ali desse carro e ele tinha que entrar. E eu fiquei observando os atos dele sem que ele me visse, claro que eu estava dentro da clínica. E isso não era uma coisa pensada, eu simplesmente estava ali, parei para observar e ele desceu do carro calmamente, tirou a pessoa, ajudou a pessoa a tirar a pessoa que estava dentro, era uma senhora já bem idosa, colocou a pessoa na cadeira de roda, pegou no colo praticamente, colocou na cadeira de roda, ajudou a colocar a pessoa dentro da clínica, voltou, tirou o carro pro senhor que estava com ela, estacionou direitinho o carro do homem, e depois pegou seu carro e entrou na clínica, calmamente, com um sorriso nos lábios, tranquilamente. Depois eu também percebi que aquela não era uma paciente dele, era do outro médico que trabalha com ele na clínica, então ele não estava fazendo porque era paciente dele, e eu sei que ele é cristão, então eu imediatamente percebi que isso era parte do seu caráter. Qualquer um que chegasse ali para trabalhar, rapidamente, atrasado por causa de uma cirurgia difícil provavelmente, teria buzinado ou pedido para alguém tirar rapidamente o carro, mas não foi o que ele fez. Ele simplesmente desceu, ajudou calmamente e fez o que deveria ser feito como cristão. Não era uma coisa forçada, eu percebi que aquilo era parte do caráter dele. E isso me falou muito com relação ao caráter cristão. Você manifesta o caráter cristão, você mostra que é ser um cristão nessas atitudes, talvez pequenas, mas não pequenas naquele momento em que a pessoa está enferma. O agir daquele médico me mostrou mais uma vez, eu já sabia que ele era cristão,
mas ele demonstrou, sem saber que eu estava observando, o caráter de Jesus Cristo, que provavelmente pararia também, ajudaria a pessoa e depois entraria com um sorriso nos lábios. Eu fiquei muito feliz de perceber que as pessoas têm esse caráter, manifestam esse caráter e a gente pode observar isso. Então, o que a gente está estudando hoje? Exatamente isso. As pessoas que estão ao seu redor, quer você saiba que elas estão observando ou não, elas têm percebido em você um caráter de Jesus Cristo ou você age assustadamente, age de qualquer maneira, né, e só age de acordo com o caráter cristão quando você percebe que está sendo observado. Então, isso é ter caráter cristão. O caráter cristão, ele é fruto do Espírito Santo que habita em nós. É a mansidão, é o sorriso nos lábios no meio de situações adversas. E isso não é uma coisa que acontece instantaneamente na vida da gente. É um processo de santificação que nos leva a ter esse caráter. É um caminho, é um caminhar, ele é um processo dinâmico, ele acontece todo dia. E ele vai crescendo e nós vamos melhorando a cada dia. Como é que você tem experimentado isso na sua vida? Então, assim, esse processo de santificação ele tem que fazer parte do nosso dia a dia. Compartilhe, então, como é que é a sua vivência com relação a isso. Eu quis compartilhar aqui um testemunho meu, né, que eu vivi esses dias, para dizer para você, olha, é fácil de observar se uma pessoa manifesta o caráter cristão ou não. Hebreus 12, então nós vamos ler o texto bíblico agora, Hebreus capítulo 12, 14 a 16, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Veja bem, o texto começa dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor tem a ver com intimidade com Deus e tem a ver com a eternidade que nós vamos viver com o Senhor. Nós precisamos, aqui também fala, que eu gosto muito desse texto, que seguir a paz e a santificação tem a ver também com raiz de amargura no nosso coração. Porque às vezes nós achamos que caráter, a gente fala, aquela pessoa é uma pessoa de caráter. Tem a ver com honestidade, tem a ver com integridade, tem a ver com pagar as contas em dia, tem a ver com não falar mal da vida dos outros, não ser orgulhoso. Mas aqui fala de algo um pouco diferente, além disso. Isso também é. Mas fala também da raiz de amargura, da falta de perdão, e ter paz com as pessoas. Viver em paz com as pessoas tem a ver com o processo de santificação. Tem a ver com os nossos relacionamentos. E isso é muito importante, né? Então, o caráter cristão também tem a ver, muito a ver com os nossos relacionamentos. Então, tem a ver com o relacionamento com Deus e tem a ver com o relacionamento com as pessoas. Então, assim, seguir a paz com todos e a santificação, sem essas duas coisas, ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor, ninguém vai ter intimidade com Deus, ninguém vai para a eternidade com o Senhor. Mateus 5, verso 8 diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então, assim, lembra do Salmo que diz, né, que quem tem as mãos limpas e o coração puro, né, vai entrar no céu. Quem tem as mãos limpas, quem entrará no seu santuário, diz o cântico, inclusive, que é do Salmo. Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Então, precisamos de mãos limpas, coração puro, para entrarmos na presença de Deus e estar com Deus. Então, isso tem a ver com a eternidade, tem a ver com intimidade com Deus. Agora nós vamos perceber onde é que a gente tem esse processo de santificação. Quando é que Deus opera em nós esse processo para que a gente tenha o caráter de Cristo? Onde é em qualquer lugar, tipo assim, na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, no mundo que a gente está vivendo, na rua, como eu disse lá na garagem do médico, né? Deus está operando o processo. O fato daquele homem parar na frente do carro dele, fez um teste com ele no seu processo de santificação para perceber
como ele vai agir? Ele vai ser manso? Ele vai continuar alegre? Ele vai ficar estressado? Vai falar alto? Vai gritar? Ele agiu da melhor maneira, como um caráter cristão, mas poderia ter sido diferente, apesar de ser cristão. Então, ele já é maduro nisso? A gente já amadureceu na vida cristã? Ou a gente ainda está enlouquecendo, gritando? Quando alguém fecha a gente na rua, como é que a gente tem agido? Isso não é uma coisa que nós vamos fazer em nós, é o Espírito Santo. Eu até conversei com isso com os irmãos no domingo passado, presencialmente isso. Que alegria quando Deus transforma o nosso coração e alguém fecha o carro da gente e a gente diz: Deus abençoa esse homem que ainda não sabe dirigir direito e não grita, não xinga, não buzina, não faz outras coisas. Então, assim, como é que tá o seu caráter? Você tem vivido o caráter cristão? Você tem deixado Deus transformar a sua vida e santificado a sua vida? Porque é isso que é assim que a gente verifica como é que tá a vida da gente e as maneiras como a gente avalia. As provações todas, grandes ou pequenas, nos fazem mostrar em nós como é que está o nosso caráter. Se nós já crescemos ou não, se nós somos ainda imaturos, como é que a gente está vivendo a nossa vida cristã. O processo de santificação leva-nos a nos separarmos para Deus. Então a Bíblia fala muito de oferecer a Deus em sacrifício vivo, oferecer as nossas vidas, oferecer o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito ao Senhor. Porque Deus quer nos separar. Separar para Ele e separar também para ser bênção para Ele, bênção para as pessoas e cumprir a missão que Ele nos deu a cumprir. Então, João capítulo 15, né, que fala da videira, que fala a respeito de Jesus, fala que é Ele que faz isso em nós. Nós somos ramos dessa videira que é Jesus. Nós precisamos estar ligados em Jesus o tempo todo, sem desligar. Porque se nós desligarmos, provavelmente esse ramo não vai dar um bom fruto e ele vai secar. Então, se nós estivermos ligadinhos em Jesus, se nós estivermos totalmente o tempo todo ligados em Jesus, nós vamos dar bons frutos e vamos manifestar o fruto do Espírito, porque o Espírito Santo vai habitar em nós. O processo é assim: a gente se esvazia de nós mesmos, a gente vai entregando para o Senhor orgulho, vai entregando para o Senhor a raiva, o temperamento difícil, a gente vai colocando no altar, a gente vai entregando, e o Senhor vai nos revestindo com o Espírito Santo, vai derramando do Espírito Santo em nós e vai nos transformando a cada dia. Romanos, vamos lá. Romanos capítulo 6, é o capítulo inteiro, eu quero que vocês leiam de novo, e fala assim: o novo ser crucificado em Cristo oferece-se a Deus como ressurreto e torna-se um instrumento de justiça. O fruto da nossa vida está destinado à santificação e, por fim, à vida eterna. Estou aqui encontrando o texto, ok? Romanos 6, então, tem um texto, o capítulo inteiro você pode ler, e eu vou ler de 19 a 22. O capítulo vai de 1 a 23, eu vou ler só 19 a 22. Porque quando éreis servos do pecado, escravos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Os frutos que a gente tinha quando era escravo do pecado, geralmente a gente se envergonha deles, porque o fim deles é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Lembra que a gente falou que o processo de santificação leva para a vida eterna. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servir à imundícia lá atrás e à maldade para a maldade, assim apresentai os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. O Senhor quer usar, então, o nosso abraço, o nosso aperto de mão, usar os nossos lábios para falar palavras que edifiquem, que façam crescer, usar a nossa vida. Livrem-se, Ezequiel 18:31 diz assim: livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer a nação de Israel. A gente
tem que a santificação, ela vem do nosso coração, porque o coração, ele é a fonte de vida, mas também é a fonte da vontade, dos sentimentos, e o ser humano entra nesse processo quando ele se converte ao Senhor. Então, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e ganhamos a salvação, Deus começa a transformar a nossa vida e quer também dar um coração novo pra gente e um espírito novo. Ezequiel 36:26 diz isso: darei a vocês um coração novo, preste atenção, e um espírito novo eu colocarei em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Aquele coração insensível que você tinha, que não via a dor do outro, que não tinha empatia, Deus vai tirar e vai colocar um coração um coração novo, um coração de carne, um coração sensível. Isso é pela fé, a gente entrega ao Senhor as nossas dificuldades, a nossa insensibilidade, e Deus nos troca o nosso coração, então, por um coração novo. Eles dariam um coração capaz de conhecer-me, de ter intimidade com Deus e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Olha que bênção isso, né? Que palavra abençoada. O ser humano, então, ele entra nesse processo quando se converte, e o próprio profeta de Jeremias fala de um novo tempo, uma nova aliança, que terá uma nova mente e um novo coração. O Senhor quer transformar, então, a nossa mente, quer transformar o nosso coração, e isso tudo está muito ligado à nossa personalidade, ao nosso temperamento e ao nosso caráter. Isso não apenas no sentido pessoal, mas também dinamicamente relacionado ao nosso amor pelo próximo. Lembra que a gente viu na lição passada que perfeição cristã para John Wesley era perfeição em amor. Por isso o amor ao próximo eu creio que é ponto fundamental do caráter cristão. Para o apóstolo Paulo, o fundamento básico para a mudança em uma pessoa é a nossa mente. Então, a transformação da nossa mente. Conhecemos bem o texto de Romanos 2:1 e 2, que diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício santo, vivo, agradável a Deus, que é o culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer comprovar, se você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então você deve oferecer como um sacrifício vivo ao Senhor o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, e deixar Deus dar pra gente uma nova mente, transformar a gente pela renovação, renovar a nossa mente, ou seja, dar uma mente nova, transformada, que veja as coisas de outra maneira, que ouça de outra maneira e que reaja de outra maneira. O apóstolo Paulo então diz que a gente precisa disso para termos a mente de Cristo e nos levar a buscar um conhecimento para a totalidade da nossa vida. Nesse processo de santificação, há sempre uma reprogramação da nossa mente. Passamos do estágio de deletar na mente e agregar. Ou seja, a gente vai entregando no altar e vai deletando essas coisas, tipo orgulho, temperamentos difíceis, e Deus vai colocando em nós, agregando em nossa mente o Espírito Santo, o modo do Espírito Santo agir, o modo de Jesus agir. Nós vamos tendo a mente de Cristo. Até o ponto de que Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, se Cristo vive em mim, eu vou agir de acordo com o que Cristo agia. Ou seja, na hora que eu deparar com uma mulher adúltera, eu não vou julgá-la. Eu vou dar uma oportunidade para que ela possa mudar de vida. Quando eu encontrar com a mulher lá do poço de Samaria, por exemplo, que já tinha tido 5 maridos e o que dela não era dela, ao invés de julgá-la, de maltratá-la, eu vou dar uma chance de conversar com ela para que ela se converta e se torne a primeira missionária daqueles tempos. Eu vou encontrar com Zaqueu, que cobrava os impostos e até roubava das pessoas,
e dar chance para ele de almoçar na casa dele, de cear com ele, para que ele tivesse uma mudança de vida. Jesus sempre olhava para as pessoas, para o potencial dela, nunca julgava e sempre as tratava com empatia e com amor. E é isso que ele quer imprimir no nosso caráter. Nós precisamos ter outro olhar para as pessoas. Precisamos tratar as pessoas de maneira diferente. Tito 2, 1-5 diz assim: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé. Veja bem o que Tito está dizendo. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Ensine os homens mais velhos a serem assim. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras ou fofoqueiras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos, a seus filhos, serem prudentes, serem puras, estarem ocupadas em casa, serem bondosas, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Lembre-se que as mulheres naquele tempo só dedicavam à sua casa e aos seus filhos, não tinham outro tipo de ocupação. Tito fala dentro da realidade dele, logicamente. John Wesley entendia a santificação como ter a mente de Cristo também, possuir os sentimentos de Cristo e tomar posse do seu caráter e andar como ele andou. Então, em todas as situações, você quer saber se você está agindo de acordo com o caráter cristão? Então você pergunta, o que Jesus faria nessa situação? Se Jesus estivesse dirigindo no trânsito, como ele agiria? Se Jesus encontrasse com alguém que gritasse com você, como Jesus agiria? Como Jesus trataria isso ou aquilo? Ou será que você anda muito ansioso e se você soubesse que um amigo seu como Lázaro tivesse doente à morte, você sairia correndo? Ou você calmamente oraria e iria no tempo de Deus fazer as coisas? Jesus foi no tempo certo e ressuscitou Lázaro. Para nós isso é meio assustador, porque geralmente a gente sairia correndo para fazer as coisas, mas esse não é o caráter de Cristo. O caráter de Cristo é um caráter que honra a Deus e obedece a Deus. Provavelmente Deus falou para Jesus, não é hora de ir ainda, você vai esperar e vai no tempo certo. Lázaro morreu enquanto isso. Marta, inclusive, chegou e falou para Jesus, se você tivesse vindo antes, isso não tinha acontecido. Mas ela estava errada, porque Jesus chegou lá no tempo certo, no tempo de Deus. E nós precisamos entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. E que às vezes essa pressa que a gente tem, essa ansiedade que a gente tem, atrapalha muito o agir de Deus nas nossas vidas. E na vida das pessoas que nós amamos. Jesus esperou e fez aquilo que era necessário na hora certa. E isso é caráter cristão, isso é o caráter de Jesus. Todos os exemplos da vida de Jesus nos mostram como é o caráter dele. E nós precisamos aprender com isso. Essa ansiedade em fazer as coisas de qualquer jeito, tomar decisões atropeladas, não faz parte do caráter de Cristo. Então, o que Tito está dizendo? Orienta as pessoas a serem sensatas, serem puras, serem tranquilas e obedecerem a Deus. John Wesley, então, entendia a santificação e o caráter cristão como ter a mente de Cristo. Romanos, capítulo 8 inteiro, fala do amor derramado em nossos corações pelo Espírito, capacitando-nos a acolher o amor divino e ser preenchido pelo amor e a viver em amor em todas as nossas dimensões. Algo somente possível no Espírito, ser pleno deles. Leia então Romanos capítulo 8 inteiro, nós não vamos ter esse tempo aqui no vídeo, mas você tem aí, você vai ter o texto também, se você quiser receber o texto, você não está no grupo da Escola Dominical, se você quer receber o texto, só pedir aí nos comentários e a gente manda o texto para você. E quem está no grupo da Escola Dominical vai receber o texto hoje ainda. Se como as pessoas, cristãos e cristãs, por mais vontade que tenhamos e por mais que nos esforcemos, não estivermos em Cristo e nele permanecermos,
A busca da santificação será um mero esforço humano. Você deve conhecer muitas pessoas que dizem, eu vou mudar. Ou diga assim, eu já mudei. Você que não tá vendo, eu já mudei e você pode confiar em mim porque eu mudei. Daqui a pouco a pessoa tá fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque ela mudou pelo seu próprio esforço e não porque Jesus mudou ela. Quando Deus muda a gente de dentro para fora, ele muda para valer e é para sempre. Quando nós mudamos, nós nos esforçamos e mudamos, provavelmente a gente volta para o erro. É mais ou menos aquela história, minha mãe sempre que eu era criança, eu conto sempre essa história, que ela lavava o chiqueirinho dos porcos e lavava para valer, porque ela não gostava de chiqueiro sujo, eu nunca vi falar isso, né? Mas a minha mãe achava que chiqueiro tinha que ser limpo. Ela lavava o chiqueiro e deixava bem limpinho, e lavava os porcos também, ficava tudo limpinho. Quando ela ia sair do chiqueiro, ele era alto do chão, sabe aquela madeira alta do chão? Às vezes, na hora dela abrir a portinha, que era de tramelinha, escapava um porquinho. Imediatamente ele fazia o quê? Pra lama e rolava. Por quê? Porque minha mãe tinha feito um processo que não era dele. O porco gosta da lama. E nós, às vezes, gostamos da lama do pecado. Se Jesus não mudar a gente de dentro para fora, a gente vai ser igual o porquinho. A gente toma banho, põe um terno, põe uma roupa bonita para ir para a igreja, pega uma Bíblia, põe embaixo do braço e vem cantando um hino. Mas aí, se alguém pisa no calo da gente, a gente já xinga. Se alguém cruza na rua e buzina ou então fecha a gente já manifesta de alguma maneira errada. Por quê? Porque a gente está bem arrumadinho por fora, mas o Senhor não mudou o nosso coração. A gente não tem um coração novo ainda. Deus precisa transformar a sua mente e o seu coração e te dar um coração novo. O esforço para fazer isso de fora para dentro nunca funciona. São fundamentais os relacionamentos e a comunhão com os outros e a comunidade de fé. Então, assim, Hebreus 10, 24 e 25 diz assim, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Por que existe um incentivo do autor de Hebreus para que nós vivemos juntos, vivemos juntos como igreja? Porque é no contato com o outro que a gente percebe o que está errado em nós. Quando alguém pisa no nosso calo, a gente percebe como a gente reage. Se você fica muito magoado com uma coisa e você percebe que tem raiz de amargura, se você não consegue viver em paz com o outro, você precisa colocar a sua vida. Provavelmente o outro seja errado ou não, mas Deus não manda a gente olhar o outro, Deus manda a gente olhar a gente e colocar isso na presença dele, para que ele dê um coração novo pra gente e um espírito novo pra gente. É muito fácil você sempre culpar o outro, né? A Eva já fez isso lá atrás, o Adão fez isso lá atrás. O Adão disse que a culpa era da Eva, da desobediência. A Eva disse que era a culpa da serpente. E nós reproduzimos isso o tempo todo. Sempre é culpa de alguém e não nós. O que Deus requer de nós nesse processo de santificação é que no contato com o outro você vai percebendo as suas falhas e vai colocando diante de Deus para que Ele lhe dê um coração novo, uma mente renovada, um espírito novo, que possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus de verdade. Você aceitou Jesus no seu coração, você está sendo transformado, mas o processo é dia a dia. Nós vamos sendo transformados na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, e assim nós vamos ter uma vida renovada em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe muito você. Eu vou orar com você agora. Essa é a lição número 13. Nós teremos domingo que vem a lição 14, que é a nossa última lição, que tem por nome Graça como fonte sustentadora. Depois ainda nós temos a conclusão, que provavelmente eu vou fazer um vídeo à parte, que é a conclusão do nosso estudo do caráter cristão. Mas a última lição mesmo é da semana que vem, que se chama Graça como fonte sustentadora. Vamos estudar a graça de Deus domingo que vem. Que Deus te abençoe muito. Estou muito feliz de estar aqui com você. E nós temos então a escola dominical presencial e temos aí por vídeo que você pode
ver e assistir. O texto está lá, né, no grupo da Escola Dominical, ou você pode solicitar também. Um grande abraço, que Deus te abençoe ricamente. Deus, nós louvamos a Ti, te adoramos e entregamos esse texto bíblico, esse texto que nós lemos e estudamos, entregamos a nossa vida a Ti, para que o Senhor fale ao nosso coração e transforme o nosso coração. Que a gente venha a ter o caráter de Cristo e que esse processo de santificação seja crescente em nossas vidas dia após dia. Vem, Senhor Jesus, enche o nosso coração com o Teu Santo Espírito, dá-nos um coração novo, dá-nos um espírito novo, dá-nos uma mente renovada, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe muito. Até a próxima.